Confesso que havia uma expectativa por estar aqui nessa noite. Amém? Porque, primeiramente, irmãos, que eu creio que a Bíblia diz, nos garante isso, que Deus age nas coisas simples, que parecem pequenas. E não deveria, irmãos, mas talvez, às vezes no nosso coração, parece que estar aqui é simples, né? Estar aqui é algo comum, e cotidiano, corriqueiro, né? Mas não é. Eu acho que essa pandemia tem mostrado isso para nós, irmãos. As coisas simples, elas foram prejudicadas, né? Desde uma conversa, um abraço, um aperto de mão, essas coisas foram abaladas em dias difíceis como este. Amém? É ou não é verdade? Se reunir, estar com os amigos, com os irmãos, estar na igreja, foi abalado por situações como essa, por tempos difíceis como este. E eu não tinha combinado com o Taylor, mas essa canção que ele cantou por último aqui, irmãos, ela vai de encontro à mensagem que eu ia pregar nessa noite. Amém? Quando ele canta a respeito de alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? E Paulo nos ensina que a alegria é um fruto do Espírito. Amém? Logo quando nós começamos a igreja, eu me lembro de ter pregado algumas vezes a respeito desse tema, a alegria do Senhor. E Jesus nos garante, irmãos, que nós temos alegria. Amém? Nós temos uma alegria, você tem uma alegria neste mundo, com as coisas deste mundo. Amém? Você tem alegria com os seus filhos, por exemplo. Amém? Você tem alegria na sua casa, você tem alegria quando você compra um carro. Amém? Que não necessariamente são coisas deste mundo. Amém? Porque nossa vida, irmãos, é uma vida espiritual. Tudo que nós recebemos vem de Deus. Então, quando você tem um filho, é o Senhor que te deu. Mas, literalmente, é neste mundo que você tem um filho. É neste mundo que você tem uma casa, um carro, e você pode ter alegria com essas coisas. Você tem alegria quando vê alguém contar uma piada, né? Portanto, que não seja indecente, né, irmãos? Mas você tem alegria. Você traz sorriso ao rosto com coisas pequenas, né? Mas Jesus disse que Ele tinha uma alegria a acrescentar na nossa vida. Amém? Que é a alegria em meio às circunstâncias, que é a alegria em meio a tempos difíceis. Eu creio, por conhecer vocês, alguns mais, outros menos, alguns mais a fundo, outros nem tanto, mas eu creio que você não deixou de ser alegre nesses dias. Estou enganado? Amém? Eu ouvi 2, 3 amém assim meio envergonhado. Mas eu creio que você não deixou de ser alegre nesses dias, porque essa é a alegria que o Senhor nos dá, que independe das circunstâncias, né? Que independe do que está acontecendo ao nosso redor e que não está atrelado aos tempos difíceis que nós passamos e que nós estamos passando, né, irmãos? Sejam eles individuais, quando uma pessoa passa por um problema individual e que só afeta ela, digamos assim, ou esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo de uma pandemia e que todas as pessoas estão afetadas por isso, né? Algumas reagem de forma extremamente negativa, amém? E outras nem tanto. Mas o crente, irmãos, ele tem essa perspectiva, que é a perspectiva de olhar com os olhos do Senhor, amém? Que é a perspectiva de entender que há uma esperança, há um futuro, amém? Há um caminho que nós estamos trilhando e que nos levará a um alvo que é a vida eterna, amém? E essa é a nossa alegria. O Salmo 126 fala a respeito disso, que foi o que eu citei agora há pouco. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, amém? Então, o fato dele já ter te dado a vida eterna, ter te dado a salvação, ter te chamado de filho, o fato de você estar aqui nessa noite, amém? Essas são as grandes coisas que ele já fez por você, amém? E ele acrescenta alegria no cotidiano, irmãos. Nós podemos lembrar e nos alegrar com isso. E como eu disse, a mensagem de hoje, irmãos, você pode ir abrindo já em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. É uma das cartas do apóstolo Paulo, irmãos. Amém? E especificamente essa carta é chamada de a carta da alegria. Amém? A carta da alegria.
As cartas de Paulo, irmãos, enquanto você abre, em grande parte foram escritas e dirigidas a igrejas que passavam por tempos difíceis, como nós estamos passando. Amém? Você está me ouvindo bem? A igrejas que passavam por tempos de dificuldade, de dor, de tristeza, de sofrimento, de perseguição. Amém? Especialmente por causa da perseguição à fé cristã. Amém? O cristianismo nem sempre foi tão bem aceito, irmãos. Teoricamente nós temos paz para estar aqui, né? Ninguém nos impede. Nós temos liberdade de professar a nossa fé e a nossa religião. Mas no início, as igrejas do início, irmãos, eram muito perseguidas porque o cristianismo era tido como uma seita. Amém? Aqueles seguidores do Nazareno que morreu numa cruz. E eles eram muito perseguidos, e Paulo escrevia a essa época a igrejas que passavam por tempos difíceis. Então a mensagem que eu quero trazer hoje, irmãos, eu quero que você repita comigo assim: 4 conselhos em tempos difíceis. Amém? Essa é a intenção. Eu quero te mostrar como o apóstolo Paulo trata tempos difíceis como este, como ele se dirige a esses irmãos, com o intuito de aconselhar e de incentivar os irmãos que permaneçam firmes e com uma postura, irmãos, correta diante do Senhor Deus, sem abandonar a fé, né? Sem blasfemar contra o Senhor, sem negar o Senhor. Paulo ensina então e incentiva esses irmãos a lidar com tempos de dificuldades que são tempos como os nossos irmãos. Amém? Como Jesus mesmo disse, é um texto que eu confesso que quando eu descobri ele, parece um texto tão assim, uma passagem tão, né, que lá no Sermão do Monte, quando Jesus disse que a cada dia basta o seu próprio mal. Quando eu parei para entender aquilo, realmente, irmãos, todos os dias nos reservam coisas ruins. Amém? Às vezes muito ruins, às vezes um pouquinho ruins, mas reserva coisas ruins. Amém? A cada dia basta o seu próprio mal, né? E aqui Paulo está tentando nos ensinar, irmãos, a lidar com tempos difíceis, com tempos de perseguição, com tempos de sofrimento, de dor, de angústia. Amém? E a carta aos Filipenses é um exemplo disso, irmãos, porque Paulo está na cadeia escrevendo. Ele está na prisão, numa masmorra, no escuro, escrevendo. Então, vamos ler, irmãos, Filipenses 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Algumas traduções trazem moderados. Amém? Em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Amém? Então aqui, irmãos, eu quero extrair desse pequeno texto que nós lemos 4 conselhos de Paulo em tempos difíceis para uma igreja que está passando por dificuldades. O primeiro conselho, irmãos, repita assim comigo: alegria sempre. Alegria sempre. É o que ele começa dizendo no verso 4, irmãos, que nós acabamos de ler. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Amém, irmãos? Alegria no Senhor. Ou seja, irmãos, ter o Senhor como principal motivo de alegria. Amém, irmãos? Isso é tão importante que ele diz, irmãos, alegrem-se sempre. Ele repete, alegrem-se. Ou seja, irmãos, alegrar é relembrar. Amém? Alegrar é relembrar. Não à toa que ele repete aqui, irmãos. É importante relembrar o que o Senhor já fez. Ter o Senhor como motivo de alegria, irmãos, é trazer à mente o que Ele já fez por você. Amém? Você está passando por alguma tristeza, irmãos, algum sofrimento, alguma dor, no dia difícil, no dia mau, você precisa trazer à mente. Você precisa trazer à memória aquilo que Deus já fez por você. O cuidado diário, o pão de cada dia, irmãos. O simples ato de respirar são coisas grandiosas que o Senhor já fez por você. Nós banalizamos isso, irmãos, mas você respirar é um milagre.
O pão de cada dia é um milagre. Você não sabe como o Senhor fez para te dar ele. Porque para você talvez seja algo banal. Você acorda e tem. Mas é importante trazer à mente, irmãos, as promessas. A promessa de vida eterna. Amém? A promessa de providência espiritual, de providência material muitas vezes. E tudo que o Senhor já tem feito na sua vida, meu irmão. A restauração da sua casa, da sua família. O fato dos teus filhos estarem na casa do Senhor, adorando o Senhor, cantando louvores ao Senhor. Alegria. Você traz isso à memória constantemente, meu irmão? Poderia estar acontecendo tantas outras coisas na sua vida se não fosse o Senhor. Você está entendendo? Muitas vezes, e é muito fácil, irmãos, nós fazemos isso constantemente. Nós trazemos à mente aquilo que nos entristece, ao invés de trazer à mente aquilo que nos alegra. Nós trazemos à mente coisas ruins. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele outro. Quem sabe você está vivendo assim, irmãos? Você passa o dia reclamando, talvez. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquele outro. E você não exercita o trazer à mente coisas que você tem de bom e que o Senhor já te deu. Coisas que você tem de bom e que o Senhor já fez. Por viver a vida inteira dentro da igreja, irmãos, eu via muitas pessoas assim, que tinham tudo de ruim para falar do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Eles não tinham nada bom, irmãos. Todo mundo sabe que todo mundo aqui tem defeito, né? Seus filhos têm defeito, você tem defeito, seu marido tem defeito, né? Agora, se você fica lembrando somente das coisas ruins e nunca lembra o quanto o Senhor já transformou a vida dele ou dela, o quanto o Senhor já cuidou e já livrou de alguma doença, de algum problema, já transformou alguma coisa que estava, quem sabe, perdida. Isso é trazer à mente. Trazer à mente, irmãos, momentos em que você passou por dificuldade e hoje você tem fartura, e você se coloca diante daquilo e diz assim: Senhor, muito obrigado, eu estou alegre porque o Senhor já fez coisas grandes por mim. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Alegrar-se sempre é trazer à mente, é relembrar. Você sente gratidão por alguma pessoa, irmãos? Como é que funciona a gratidão na sua vida? Você lembra que determinada pessoa fez algo por você. É ou não é verdade? Normalmente aqui as pessoas têm gratidão pelos pais. É ou não é? Amém? O que o seu pai e sua mãe fizeram por você é o motivo da sua gratidão. É ou não é? É ou não é, irmãos? Esse é o motivo de gratidão. Então, irmãos, trazer à mente coisas que o Senhor trouxe à nossa vida, que o Senhor nos possibilitou viver, adquirir, sentir. Eu sou muito grato, irmãos. Eu sou muito grato, irmãos, pelo dia. Eu nunca vou esquecer esse dia. A primeira vez que eu senti o Espírito Santo de Deus. Isso é motivo de alegria no meu coração e eu nunca esqueço aquele dia, irmãos. Está na minha mente, limpo na minha mente, limpo. Eu lembro de cada detalhe daquele dia. Era um retiro de carnaval, retorno do retiro de carnaval. Um momento em que os irmãos que vieram do retiro ministraram na igreja. E eu me lembro de cada detalhe. Alegria. Alegria, irmãos, como eu acabei de dizer, é um fruto do Espírito. Ou seja, é uma capacitação espiritual, irmãos, para que possamos ser alegres, mesmo quando não há motivos. É isso, irmãos, que é um fruto do Espírito. A capacidade de estar alegre quando não há motivos para alegria, irmãos. E também, além disso, fruto do Espírito, irmãos, a alegria é uma reação às boas notícias do Evangelho. Irmãos, você já parou para pensar nisso? Você foi salvo por Jesus Cristo. Na verdade, você precisa pregar para você todos os dias. Sabia que você é um pregador? Você deveria ser um pregador. Se não é, a partir de amanhã comece a ser. Levante pregando para você mesmo: eu fui salvo. A minha vida era assim, assim, assado, mas Jesus me transformou. Jesus me salvou, Ele me limpou.
E com a minha vida Ele me usou para trazer a minha família para os caminhos dEle, e hoje estamos todos alegres na presença de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita para isso, irmãos, entender: eu fui perdoado, eu me tornei filho. Você tem uma nova natureza, irmãos. Não é mais apenas dominado pela natureza de Adão. Jesus Cristo te deu uma nova natureza, uma nova vida. Você é nova criatura, e agora, porque você é nova criatura, você domina sobre a velha criatura. É ou não é motivo de alegria, irmãos? Não ser mais dominado pelo pecado, não ser mais sujeitado pelo pecado, não ser mais escravo. Você mesmo cantou agora: o Pai me adotou. Irmãos, leia Romanos capítulo 8, é lá onde está esse texto. O Pai me adotou, nós somos filhos por adoção. Significa que Ele te escolheu, irmãos. Não foi um acidente. Eu já falei isso aqui algum tempo atrás. Quando você tem um filho de forma natural, pode acontecer a qualquer momento, amém? Dentro de um casamento, é óbvio. Nem sempre é planejado, é ou não é verdade? Amém? A mãe mesmo disse que eu não fui planejado. É um acidente, acontece dentro de um casamento. Mas filho por adoção é diferente, irmãos. Você escolhe adotar, é uma decisão. Amém? Quem entende isso? É uma decisão, irmãos. Existe uma burocracia muito grande para você adotar uma criança. Então você precisa estar decidido. Deus decidiu te adotar como filho, irmãos. E a burocracia pelo qual Ele passou foi o sangue do seu próprio filho. É ou não é motivo para alegria, meu irmão? É ou não é motivo para adorá-lo? Nós estávamos falando aqui, meu irmão, você será guardado até o fim. Você terá segurança da sua salvação até o fim, porque o Senhor está operando na sua vida. Amém? Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminá-la até o dia da volta do Senhor. Você está guardado, irmãos, debaixo das asas do Senhor. Nada pode te deter, nada pode te separar do amor de Deus. Nós temos a garantia, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo isso é motivo de alegria. Amém? A maior alegria de todas, irmãos, Jesus voltará para nos buscar, para nos tirar de um mundo em que não haverá mais tristeza, irmãos, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, choro, onde não haverá mais pecado, meu irmão, não haverá mais tentação. Amém? Alegria. Alegria é um fruto do Espírito em nós, irmãos. Complementa a nossa alegria, complementa a alegria que nós já temos com as pequenas coisas. Amém? Segundo conselho, irmãos, repita comigo: sejam amáveis. Leia de novo o texto comigo lá, no verso 5. Não, no verso 5. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Amém, irmãos? Esse é o segundo conselho: sejam amáveis. Qual é o motivo de ser amado? De sermos amáveis? Paulo responde no texto mesmo. Ele começa dizendo: para que todos... Irmãos, atenção, verso 5: que todos vejam que vocês são amáveis. Esse é o motivo, irmãos, para que todos vejam. Ele está dizendo, irmãos, que o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com aqueles que nos perseguem, até mesmo, irmãos, ou fizeram alguma coisa contra nós, deve refletir o amor de Deus. Sejam amáveis. Nós estamos passando por tempos difíceis, irmãos, e eu tenho dito isso para vocês desde que começou essa pandemia. Isso tem revelado muitas coisas a respeito da igreja, irmãos, e uma delas, especialmente, a dificuldade que o crente tem de amar os inimigos. Porque você amar um irmão que está aqui do seu lado, talvez seja muito fácil. Amém? É muito fácil. Você olha para o seu lado aí, provavelmente você vai encontrar alguém da sua família. É muito fácil amar o irmão que está do seu lado. É ou não é verdade? Irmãos,
Esses tempos têm nos revelado coisas terríveis a respeito da igreja. A dificuldade que o crente tem de amar o próximo, quando ele não é um próximo tão próximo assim. Quando ele é um ímpio, por exemplo. Eu estava pensando nisso agora há pouco, irmãos, antes de começar a pregar. Me veio à mente, a respeito desse conselho, o que está acontecendo com um determinado ator aí. Eu não vou citar o nome dele, mas provavelmente você vai conhecer. Um ator muito famoso, que ele é homossexual. Ele está aí, acho que mais de um mês, entubado por conta do Covid. E um tempo atrás, irmãos, um suposto crente, um suposto pastor, publicou, acho que nessas redes sociais, nas suas redes sociais, que aquilo era quase que dizendo assim, bem feito, porque esse ator em determinado momento zombou de Deus, enfim, da Bíblia, sei lá. Irmão, só que o que é engraçado nisso, irmãos, é que nós todos já zombamos de Deus em algum momento. Todos nós já fomos irreverentes e inconsequentes com relação à palavra de Deus. O que nos diferencia? O fato dele ser homossexual? O que esse pastor pensa, irmãos, a respeito de amor ao próximo? Sabe? Isso não é ser amável. O que todos viram foi ódio, não foi amor. Paulo está dizendo para que todos vejam que vocês são amáveis. Atitudes como essa revelam ódio. Talvez pela opção sexual, né? Pelo fato de ele ter zombado, feito algum deboche, alguma piada, enfim. Mas isso não revela o amor que vem do Evangelho, irmãos. O que Jesus faria? Será que Jesus diria bem feito? Claro, irmãos, a gente não ignora o pecado e não é certo fazer o que ele fez, mas, irmãos, o que tem de crente dodói? Tem crente que se preocupa com tantas coisas e esquece o básico, irmãos. Amar o próximo como a si mesmo. Amar os que vos perseguem. Amar aqueles que falam mal de vocês. O que tem de crente preconceituoso, irmãos, que provavelmente foi... Eu nem quis abrir muito assim a postagem lá, mas, irmãos, pode ter certeza que o que tem de crente que foi lá concordar e foi dizer, homossexual e não sei o quê, irmãos, sabe? Isso não é demonstrar o amor que vem do Evangelho, irmãos, porque Deus poderia ter feito isso com nós e não fez. Sabe? Nós precisamos ser amáveis. O segundo conselho de Paulo é esse, irmãos. Demonstrar o amor que vem do Evangelho, mesmo com aqueles que nos perseguem, irmãos. Ter misericórdia. Como que alguém, irmãos, pode debochar de uma situação em que outra pessoa, independente da opção sexual, independente de crer ou não em Deus, independente da religião, irmãos, mas uma outra pessoa que está entubada por conta de uma doença que ela não consegue respirar, como que alguém pode olhar e debochar dessa situação? Como alguém pode olhar e ignorar a imagem e semelhança de Deus que está sofrendo? Como que alguém pode fazer isso, irmãos? Enquanto a Bíblia nos alerta, nós precisamos chorar com os que choram. Nós precisamos virar a face. Precisamos servir mesmo quando não há retribuição, meu irmão. Mesmo quando nos perseguem. Amar mesmo quando não há gratidão, irmãos. Paulo está dizendo, sejam amáveis. Quando vocês agem desta forma, o amor de Deus é derramado através de vocês. Amém? Quantos querem isso, irmãos? Você precisa ser um vaso cheio do amor de Deus, irmãos. Para que Deus enche esse vaso de amor, você precisa tirar fora todo o ódio, todo o rancor, toda a ira, irmãos.
Amém? O amor de Deus é derramado através de nós, irmãos, quando nós demonstramos o amor que vem do Evangelho. Terceiro conselho, irmãos. Paulo diz ali no verso 5 mesmo, ele continua dizendo: lembre-se de que o Senhor virá em breve. Amém? Esse é o terceiro conselho, irmãos. Lembrem-se de que o Senhor virá. Amém? Aqui também trazer a memória é importante, irmãos. Você precisa constantemente lembrar de que o Senhor está às portas. Amém? Você pensou nisso hoje? Amém? Fez parte de um dos seus pensamentos, de uma das suas lembranças durante esse dia? O Senhor está voltando. Trazer a memória, irmãos. Sabe por que nós podemos agir, irmãos, de forma amorosa com aqueles que nos perseguem, irmãos? Porque o Senhor virá em breve. Sabe por que você não precisa retribuir com vingança? Você não precisa retribuir todo o mal que Ele te fez, como canta uma determinada música aí. Você não precisa pagar na mesma moeda, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor virá em breve. Nós podemos, irmãos, deixar a justiça na mão daquele que é justo. Nós podemos deixar a vingança, a justiça contra todo o mal que nos fazem nessa terra, por causa do Evangelho, irmãos. Nós podemos colocar a justiça nas mãos do Senhor. Você não precisa vingar o Senhor, irmãos. Deus não precisa de vingadores. Deus não precisa que você faça uma cruzada contra aqueles que perseguem o Evangelho. Deus precisa que você ame as pessoas. Deus precisa que você esteja disposto a dar a vida se for necessário. Porque o Senhor virá em breve. O justo juiz virá, irmãos. Ele sentará num trono. Ele é quem vai julgar as nações. Ele é quem vai julgar as pessoas. Nós não precisamos retribuir na mesma moeda. Nós precisamos virar a face. Amém? Nós precisamos virar a face, meu irmão. Abra comigo em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, um pouco para frente de onde você está. Verso 8, irmãos, nos diz assim. Tiago 5, 8. A Bíblia nos diz assim: sejam também pacientes. Repita comigo, irmãos, pacientes. Fortaleçam em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Pois vejam, o juiz está à porta. Tiago está dizendo aqui, irmãos, sejam pacientes. E ser paciente, irmãos, é como dizer, não faça justiça com as próprias mãos. Tiago também está falando de um contexto de perseguição, de dificuldade, de sofrimento, irmãos, que os crentes estavam passando naquela época. E ele está dizendo, vocês não precisam buscar a justiça com as próprias mãos. Ele está dizendo, sejam pacientes, esperem no Senhor. Esperem no Senhor. Ele continua dizendo, irmãos, fortaleça seu coração. Fortaleça o coração, irmãos, contra o desejo de vingança própria. E ele termina dizendo, o juiz está às portas. O juiz lembra um tribunal. É ou não é verdade? O juiz nos traz à mente um tribunal, onde todos nós passaremos, irmãos. Então esse é um complemento, irmãos. Ele está dizendo, Paulo está nos orientando, lembrem que o Senhor virá. Lembrem-se, vocês podem ser amáveis, não precisam retribuir o mal com o mal. Sejam amáveis, porque vocês também podem lembrar, o Senhor está voltando e com Ele a justiça. Amém? Último conselho, irmãos, de Paulo, está no verso 6.
Ele diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. O quarto e último conselho é este, irmãos: não vivam preocupados. Por que isso, irmãos? As preocupações, elas podem roubar a nossa fé. As suas preocupações, irmãos, se elas forem tantas e muitas e constantes, elas podem roubar de você a fé e confiança no Senhor. Amém? Amém, irmãos? A preocupação pode roubar a nossa fé, pode roubar o espaço no nosso coração, irmãos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, não podemos viver de forma alienada, né? Como se nada estivesse acontecendo, alheio a todas as circunstâncias, a tudo e a todos, né? Viver de qualquer maneira também não é correto. O que nós precisamos, irmãos, é de equilíbrio. Amém? Equilíbrio. E de onde vem esse equilíbrio, irmãos? Do Senhor. Amém? Paulo está dizendo: não andem, não vivam preocupados com coisa alguma. Confiem no Senhor. Amém? A Bíblia, irmãos, nos garante em vários textos que Deus cuida, que Deus protege, que Deus encoraja. Enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, Ele está cuidando de nós, e Ele prometeu que nunca nos abandonaria, irmãos. A preocupação pode ocupar, irmãos, um espaço em que deveria estar a nossa confiança em Deus. Esse é o problema. O problema de viver ansioso com as preocupações, irmãos. E esse é um texto que Paulo trata também na carta à igreja de Filipenses. É que viver ansioso com as preocupações do dia a dia, irmãos, com os problemas, com as dificuldades, pode roubar a nossa confiança em Deus. Então você retira a sua fé em Deus e coloca a sua ansiedade nas preocupações. Você está entendendo isso? O momento em que você deveria se prostrar diante do Senhor, confiando e esperando no Senhor, você não se prostra diante do Senhor e se prostra diante das preocupações. E vive a vida preocupado com tudo e com todos ao seu redor, como se você pudesse controlar alguma coisa. Ao invés de confiar no Senhor, irmãos, o crente que vive preocupado pensa poder controlar todas as coisas. Mas eu acho que você sabe muito bem que não consegue. É ou não é, irmãos? Você não consegue. Na verdade, você não consegue controlar os seus pensamentos muitas vezes. Que dirá o que cada pessoa vai pensar ou fazer ao seu lado? Você não consegue controlar isso. Você não consegue controlar se amanhã você vai trabalhar e o teu patrão decide te demitir. Você não consegue controlar isso. É ou não é verdade, irmãos? Não tem como controlar essas coisas. Mas você pode escolher confiar no Senhor. Você pode escolher ter fé que o Senhor está com você independente do que acontecer. Se a preocupação rouba o espaço que deveria pertencer ao Senhor na sua vida, irmãos, ela se tornará um Deus, como qualquer outra coisa. Qualquer coisa que ocupar o espaço do Senhor na sua vida se tornará um Deus, irmãos. E você vai acabar se dobrando diante das preocupações do dia a dia. Abra comigo lá em Mateus capítulo 6. Um texto famoso, nós falamos a respeito dele há um tempo atrás, no Sermão do Monte. Mateus 6, a partir do verso 25. Mateus 6, 25. A Bíblia diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem. Isso é Jesus falando, irmãos, amém? Vocês lembram desse texto? Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que a comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros?
Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, pois seu Pai Celestial já sabe de tudo que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas de hoje. E qual é a forma, então, irmãos, de exercer esse equilíbrio que vem do Senhor, irmãos? Qual é a forma de expressar a confiança que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo: se preocupem, não se preocupem, na verdade. Expressem confiança no Senhor. Vocês são mais valiosos do que os pássaros. Vocês valem mais do que as flores que nascem no campo. O Pai de vocês sabe do que vocês precisam. Jesus está dizendo: voltem a confiança de vocês ao Senhor Deus. E qual é a forma, então, irmãos, de expressar essa confiança? Volte comigo lá para Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, 6, irmãos. É o último texto que nós lemos antes. Não vivam preocupados com coisa alguma, Paulo diz. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam-lhe por tudo que Ele já fez. Qual é a forma então de expressar confiança no Senhor, irmãos? Orando e agradecendo. Repita comigo: orando e agradecendo. Quando você ora, irmãos, você se dobra. É ou não é? Quando você ora, você se dobra. Mesmo quando você ora sentado, irmãos, talvez no dia a dia e está orando ao Senhor, a sua postura, mesmo que seja uma postura espiritual, é uma postura de rendição. Ninguém chega cantando de galo com o Senhor. Ou você faz isso com Ele? Não, você não faz, né? Você chega: Senhor Deus, Pai, Paizinho. É assim que nós chegamos diante do Senhor, é ou não é? Nós não chegamos com o nariz empinado. Nós não chegamos com polpa e circunstância, irmãos, como se nós fôssemos gente importante. Nós chegamos nos rendendo. Quando você ora, irmãos, você se dobra. Antes de qualquer preocupação controlar sua mente e o seu coração, meu irmão, ore. Diga para o irmão que está do seu lado: ore. Antes, irmãos, das preocupações do cotidiano, antes da ansiedade, do medo tomar conta do seu coração, ore àquele que pode te ajudar. Recorra àquele que pode te prestar socorro. Como o salmista diz, Ele é o socorro bem presente na angústia, porque está abatida a minha alma. Quando você se dobra diante do Senhor, você está recorrendo àquele que pode realmente te ajudar, irmãos. Quando você se dobra, você clama ao único que governa, ao único que tem poder. Paulo mesmo diz: a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Muito em seus efeitos. E a principal ferramenta de relacionamento, irmãos, com o Senhor, a oração. É o momento que você conversa com Ele, é o diálogo, é a linha telefônica, irmãos, que Jesus estabeleceu, que Jesus instalou até o céu. E você pode ligar a todo instante. Me lembro que se cantava isso na igreja, irmãos. Aqueles corinhos antigos. Liga, 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 liga nesta hora. Daí alguém cantava na segunda voz: alô, pede, 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 pede para Jesus agora.
Até por isso, irmãos, você tem que ser grato. Os ímpios oram, irmãos? Não sei. Mas há uma garantia de que quando os filhos orarem, Jesus mesmo disse, quando os filhos pedem um pão, o pai não dá uma pedra. Quando eles pedem um pedaço de peixe, o pai não dá uma cobra. Quanto mais o Senhor que está no céu. Se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos vossos filhos, o que dirá o Senhor que está nos céus? Depois, irmãos, da oração, você se levanta. Depois de estar rendido diante do Senhor, você se levanta e age, porque você é equilibrado. Amém? Você não vive preocupado, mas também não é alienado. Também não está vivendo a Deus dará, no sentido pejorativo da palavra. Você não está deitado numa rede espiritual. Depois que você se dobra, você se levanta e vai à luta. Sabe, irmãos, eu digo uma coisa para vocês: você não vai aprender mais do Senhor se você não se dobrar diante do Senhor e quando se levantar, não abrir a sua Bíblia. Você não vai conhecê-lo. Você não vai descobrir as chaves do reino de Deus. Sabe, eu já vi muito isso, de irmãos que diziam assim: mas eu queria saber os versículos. Eu queria ligar Lé com Tré, né? Tá falando de uma coisa e lembrar da outra e tal. E tá rindo. Eu já ouvi muito isso, irmãos. Mas o fato é que se você não levantar e agir, não vai dar. Você pode até orar ao Senhor e pedir: Senhor, me dá a sabedoria do alto para que eu possa interpretar a palavra de Deus, estudá-la e ter ela na minha língua. Mas se você não consumi-la, então você precisa se levantar e agir, irmãos. E agir de que maneira? Conforme o Senhor te orientou em oração. É ou não é? Conforme o Senhor te orientou em oração. Há sempre uma direção do Senhor, irmãos. Às vezes ela não é instantânea, mas às vezes você está em determinada situação e quando está para acontecer, o Senhor toca o seu coração e diz: é isso. E você se lembra do dia da oração. E você se lembra que você orou sobre aquilo e o Senhor, naquele momento, no momento oportuno, como diz a palavra de Deus, Ele agiu em teu favor. Amém? Quando em determinada situação, irmãos, está prestes a acontecer e você não sabe como agir, você também não precisa esperar que Deus fale audivelmente no seu ouvido, né? Ou te envie um correio, uma carta, né, irmãos? Você está diante da situação, não aparece um anjo assim, ó. Aqui, ó. Não aparece um anjo, irmãos, te dando uma carta, né? Não sei se aconteceu isso com alguém. Está ali determinada situação acontecendo e tal, e você precisa de sabedoria para resolver. Quando vê, baixa um anjo do teu lado assim, ó, tá aqui, ó. Pega aqui, o Senhor escreveu para ti. Não acontece isso, irmãos. Quando você está diante de determinada situação na sua vida, você lembra daquilo que você aprendeu. E você tem a capacidade de colocar em prática, não porque você é bom, mas porque o Senhor te ensinou. Porque Jesus disse: eu lhes darei o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas, aquilo que vocês precisam dizer. Essa era uma promessa à igreja que se iniciou em Atos, irmãos. Jesus disse: eu estarei com você na frente dos governadores, falando a Pedro e João. Quando vocês estiverem diante das autoridades, o Espírito Santo colocará a palavra na boca de vocês antes de vocês falarem. Você está entendendo isso, irmãos? Não há motivos para vivermos preocupados. Se você fizer o contrário, irmãos, de tudo isso que eu estou falando até agora, os problemas, irmãos, as circunstâncias, né, as dificuldades, as perseguições, o sofrimento, a pandemia, o coronavírus, a vacina, o que mais? Tudo isso vai te dominar.
Se você fizer exatamente o contrário, irmãos, não se dobrar, não agradecer, não orar, tudo isso aqui vai te dominar. É inevitável, irmãos. É inevitável, faz parte de quem nós somos. A natureza humana é assim. Isso vai acabar te dominando em algum momento, irmãos. As ansiedades, os desejos, os interesses. Sabe aquela pessoa que parece que vive só para um propósito? Que tudo que vem à mente dela é aquilo. Ela não sabe falar de outra coisa. Todas as preocupações ela deita e se levanta com um determinado problema. Talvez você é assim ou está lembrando de alguém assim. É isso que acontece, irmãos. Se você fizer o contrário daquilo que Paulo está ensinando aqui, irmãos, esses problemas, as dificuldades, as preocupações vão dominar a sua mente, o seu coração. Você só vai falar daquilo, você só vai pensar naquilo o tempo inteiro, o tempo inteiro. É por isso que os jovens caem, irmãos, na tentação da imoralidade sexual. Porque os hormônios estão crescendo dentro do corpo. E aquilo começa a dominar a mente. Todo mundo aqui já passou por isso, irmãos, né? Todos aqui passaram. É por isso que os jovens cedem. Porque aquilo passou a dominar o coração. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Como eu disse lá no início, irmãos, Paulo aqui está escrevendo para uma igreja que está passando por dificuldade. Ele mesmo está na cadeia, irmãos. Ele mesmo está sofrendo. Olha o que ele diz ali no verso 10, Filipenses 4:10, onde nós estamos. Já estou encerrando, irmãos. Ele mesmo está sofrendo, ele mesmo está passando por dificuldade, por problema. Ele está sendo perseguido porque ele pregava o evangelho e esse era o motivo da perseguição. Verso 10, irmãos, ele diz assim, é a sequência do texto onde nós estávamos: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a viver, a ficar satisfeito com o que tenho. Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus, irmãos, que rendição é essa? E vejam, ele não está preocupado, mas também não está alienado, ele está equilibrado. Ele sabe de todas as dificuldades. Estômago vazio ou cheio, com ou sem necessidade, com fartura, sem fartura. Eu aprendi a viver porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por causa disso eu estou satisfeito com a minha situação. Ela poderia melhorar? Se Deus quiser, sim, pode. Amém? Deus pode, amém? Mas você está satisfeito ou não? Muitas vezes, irmãos, a preocupação tira a nossa satisfação. E daí tudo que é do vizinho, a grama do vizinho se torna mais bonita. Não à toa, irmãos, tantos crentes hoje em dia estão padecendo no divórcio. Mesmo estando dentro da igreja, os dois casados começaram a ficarem insatisfeitos com o que tem em casa e a buscar na grama do vizinho insatisfação. Por último ali, irmãos, do que Paulo diz para expressar a nossa confiança no Senhor, ele disse: ore e agradeça. Amém? No verso 6, leia comigo de novo. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradeçam-lhe por tudo. Amém? Agradecer, irmãos. Assim ele termina o último conselho. Lembre-se de agradecer ao Senhor pelo que Ele já fez. Vai de encontro ao primeiro conselho, da alegria.
Trazer à mente, irmãos. Quanto mais você agradece, mais você traz à mente e ao coração aquilo que o Senhor já fez. O que você agradece, irmãos? Quando você está agradecendo alguém por ter te feito alguma coisa, você está agradecendo pelo que a pessoa fez. Amém? Alguém veio e te deu um pedaço de bolo, você agradece pelo bolo. Obrigado pelo bolo. Ao fazer isso, você está trazendo à mente aquilo que a pessoa te fez. A tua mente e o teu coração sabe que o bolo te deixou alegre. Com o Senhor é a mesma coisa, irmãos. Quanto mais você agradece, irmãos, mais você se lembra dos motivos do porquê você está alegre, do porquê você está agradecendo. Senhor, muito obrigado pela vida. Senhor, muito obrigado pelo pão, muito obrigado pela minha casa, muito obrigado pela minha família, irmãos. A igreja de Jesus tem motivo de sobra para agradecer. Você é alguém que agradece ou blasfema o dia inteiro? Hein? Responda para si mesmo. Você agradeceu hoje ou você reclamou hoje? Lembre-se, irmãos, de que o povo foi disciplinado pelo Senhor no deserto porque eles murmuravam. Eles murmuravam o tempo inteiro. Quando eles tinham, quando eles não tinham, eles murmuravam. Eles não conseguiam agradecer ao Senhor. Traga à mente, meu irmão. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, eu vou ler e já estou encerrando. Ele diz assim no verso 21, irmãos: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha isso, irmãos. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jeremias era o profeta chorão. A Bíblia chama ele assim, o profeta da lamentação, do choro. Mas ele mesmo, irmãos, sabia reconhecer que em momentos de dificuldade ele podia trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele continua dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Para concluir então, irmãos, busque a alegria no Espírito, irmãos, e empenhe-se em fortificá-la no seu coração. Repita para você mesmo: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Esses são os motivos da minha alegria, irmãos, ao ponto de provocar nas pessoas o interesse de saber de onde vem tanta alegria. Como você está alegre? Qual é o motivo da sua alegria, irmãos? Isso precisa provocar nas pessoas. Pratique o amor, irmãos, no conselho de ser amado. Pratique o amor, pratique a devoção ao Senhor, irmãos. Sirva, ame as pessoas, mostre o Evangelho que te salvou, que te amou, que te curou, que te limpou. Confie. O terceiro conselho, lembre-se que o Senhor virá. Confie, irmãos, na justiça que virá das mãos do Senhor. Você precisa confiar, irmãos. Quando Jesus Cristo apontar nos céus, irmãos, Ele vem para reinar e para julgar. Amém? Nós precisamos confiar. E para encerrar, irmãos, ore pedindo o que você precisa. E quando você orar, irmãos, e o Senhor te atender, esteja contente com o que o Senhor já fez por você. Amém? Esteja contente, irmãos, e traga isso à memória sempre, para que você possa agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez. Ao agradecer, você estará se lembrando. Se coloque de pé.